Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu sou Andréa Moreira, nós estamos aqui nos estúdios da Sanofi no Brasil e hoje é o Dia Mundial de Conscientização da Anosmia. E a gente tem convidados especiais para conversar e levar muita informação de qualidade para a sociedade. Então vou apresentar para vocês a Priscila, ela é paciente, ela vai compartilhar a jornada dela, a Raíssa, que é presidente da ASBAG, uma associação de pacientes, e o Dr. Ricardo Dolce, que é um médico otorrino laringologista, que vai trazer muita informação de qualidade pra gente. Eu acredito que o começo é igual para todo mundo. A gente acha que tá gripado, o nariz começa a ficar constipado e você começa a fazer uso de remédios tópicos para o nariz para tentar desobstruir e aquilo começa a não fazer mais efeito. Então, a partir do momento que isso aconteceu, eu acredito que para mim já deu a entender que era mais que uma gripe e aí comecei a procurar auxílio para poder voltar a respirar, né? O diagnóstico ele veio bem tardiamente. Entre os primeiros sintomas e muitos remédios tópicos e o diagnóstico efetivo foram quase 10 anos. Eu acredito que o grande diferencial da minha médica hoje, além de ser uma profissional muito coerente, estudiosa, absurdamente estudiosa, ela é humana. E eu acredito que isso fez toda a diferença no tratamento. Tanto a humanidade quanto a busca constante pelo aprimoramento profissional. Quando eu fui até o consultório da minha médica, eu já estava com uma qualidade de vida muito ruim. Chegou um momento que eu achei que nem valia a pena mais viver daquele jeito. Entendi. Eu sinceramente, eu já estava num grau de exaustão de 20 anos de busca. Nem a voz que vocês escutam hoje é minha voz, porque eu tive durante 20 anos uma voz anasalada. Eu não conseguiria passar todo o texto que eu tô falando para vocês antes. Eu não conseguia falar uma frase completa porque eu tinha que respirar. E ela pegou na minha mão e falou: a gente vai mudar isso, você vai conseguir. Com uns 10, 15 dias depois do imunobiológico, eu abri a geladeira de casa e eu senti um cheiro, e aquilo foi muito esquisito porque eu não tinha uma biblioteca olfativa na minha cabeça, eu não lembrava de cheiros, eu não sabia quais eram. E eu senti um cheiro e chamei meu marido e falei: nossa, tem alguma coisa que é horrível. E ele disse que era um cheiro de um abacaxi. Aí pra mim foi uma novidade, eu falei: nossa, o abacaxi tem esse cheiro? E aí tomar banho foi uma rave na minha cabeça, porque tinha o cheiro do shampoo, tinha o cheiro do sabonete, tinha o cheiro do ralo, e todos aqueles cheiros me confundiam e me deixavam tonta. Aí até se adaptar, mas foi uma nuance de descobertas. Mudou como eu sinto o cheiro das pessoas que eu amo, mudou comer das coisas, que eu descobri que ovo não é tão gostoso quanto o cheiro dele. Eu aumentava muito, eu não senti o cheiro da minha filha quando ela nasceu também. Eu tive uma experiência também, só que eu tava nos Estados Unidos, eu botei fogo na casa mesmo. E aí veio caminhão de bombeiro, veio CSI, foi ótimo. Quase saí presa e deportada dos Estados Unidos. Mas enfim, por conta de não sentir cheiro e o alarme da casa disparar. Mas eu lamento muito, essa memória afetiva eu não consegui construir. A minha memória agora, ela tá sendo construída a partir do uso do imunobiológico, eu tô construindo uma biblioteca olfativa e memórias. Não se acostume a conviver com coisas que não são normais. Não é normal não sentir cheiro, não é normal respirar mal. E busque, acredite, procure um profissional, mas busque também informação em paralelo, porque você vai ter informações sobre o seu corpo que nem todos os médicos vão conseguir entender. Então, quanto mais você souber sobre você, sobre o seu sintoma, mais você vai conseguir levar isso com clareza para o seu médico e vocês fecharem um diagnóstico correto. Então, quando a gente fala de olfato, eu costumo muito dizer que teve uma quebra de paradigma, que pré-pandemia e pós-pandemia. Infelizmente, o olfato era um sentido esquecido. O paciente, muitas vezes, ele não sabia nem qual médico ele deveria procurar. Com a Covid, isso em larga escala, praticamente todo mundo conhece alguém ou vivenciou isso, né? De ter perdido o olfato e o paladar durante a Covid. E hoje a gente tem muito mais informações a respeito. A anosmia é quando a gente não sente nada de cheiro. Então, mas paciente, mas é aquele cafezinho da manhã, aquela delícia, você sente o cheiro todo, não sinto nada. Isso é anosmia. Entendi. Quando ele fala: doutor, eu sinto um pouquinho, mas é tão longe, tá tão fundo. Mas eu sei que é o café, mas não é aquele. Esse é o hiposmia. Então quando a gente tem o olfato, porém está diminuindo.
E a gente tem outras duas nomenclaturas, que são a cacosmia e a parosmia. Cacosmia é quando a gente sente o cheiro ruim. Vai comer alguma coisa, vai sentir o cheiro de algo e fala, pô, um peixe podre no meu nariz. Ninguém sente, sou só eu. Isso é a cacosmia, pode acontecer. Então a gente, quando está recuperando o olfato, algumas outras vezes, quando teve uma alteração do olfato, ficou com uma cacosmia. E a parosmia é quando a gente tem uma distorção do olfato. Então você vai comer uma carne, sente o cheiro, lembra gasolina. Então isso também pode acontecer. São as 4 nomenclaturas que a gente usa para o olfato. Um dos fatores que podem fazer a gente perder o olfato é a rinocinusite crônica com pólipos nasais, que é a história da Priscila. Outros fatores, eu vou voltar nele já, mas outros fatores, e o principal é IFAS. O que é IFAS? Infecção de via aérea superior. A Covid foi um exemplo disso. Influenza, que a gente vacina de todo ano, também pode acontecer, e é o mais comum. A rinocinusite crônica com pólipo nasal hoje veio à tona e a gente sabe que pode ter uma perda do olfato muito importante. Nada mais do que a gente tem dentro do nariz alterações da nossa mucosa por um processo de atividade inflamatória exacerbada, isso é individual de cada um, no caso da Priscila foi isso, e vai formar pólipos. E esses pólipos podem fazer por condução, impedir que o cheiro chegue até o nervo do olfato. Esse nervo do olfato fica no teto do nariz. Então, quando esses pólipos crescem, obstruindo todo o nariz, o cheiro é como se tivesse uma barreira. Preciso chegar num local, tem uma barreira que são os pólipos e não chega. Além disso, a gente pode perder por neurosensorial, que é pela inflamação exacerbada e tem uma relação importante com interleucinas, e também a gente pode ter a perda do olfato nesses casos. Antes da pandemia, o paciente já vai, doutor, eu perdi o olfato fazem 1, 2 anos. Um tempo bem considerável. Hoje em dia ele já perde o olfato, ele já direciona porque ele sabe a dificuldade que é, como vai ser difícil ele fazer esse tratamento muitas vezes. Então hoje, algumas semanas o paciente já está no consultório, né? Às vezes dias. Tô, peguei um resfriado, peguei uma gripe há 2, 3 dias atrás, não estou sentindo nada de olfato. Essa é a queixa principal dele. E associado a isso, meu nariz está trancado, estou com obstrução, mas o principal é o olfato. Os biológicos são quebra de paradigma dentro da rinocinusite crônica com pólipos. E quando a gente fala em cirurgia, é muito importante a gente falar, precisa ser feita uma cirurgia adequada, uma cirurgia ampla, para a gente poder ter bons resultados. E aí o biológico entra na sequência como um tratamento que vai, caso não tenha tido um resultado benéfico com a cirurgia, o biológico aqui vai responder. Existe esse tratamento, primeiro vai ser a cirurgia, existe, caso não dê certo, a gente vai ter a opção do biológico, isso é o que a gente preconiza hoje. Isso traz o quê? Uma relação médico-paciente, traz uma segurança para o paciente. Ele vai falar, pô, o doutor me explicou tudo. E se der errado, se não tiver um resultado satisfatório, a gente tem uma outra alternativa. Além disso, o olfato ele traz tanto memórias afetivas, como você comentou, um bebê, aquele cheiro que lembra uma avó, um cafezinho, algum ritual que você tinha, né, quando mais novo, e você perde isso, né? Com uma segurança, que é essa questão da fumaça, a questão de gás. Eu tenho uma paciente que teve a mesma história, parecidíssima, gás no prédio inteiro, evacuaram o prédio e ela achou que estava tudo certo. Comida estragada. Então tem esses dois lados aí da importância que a gente tem nesse sentido. Hoje, costumo dizer que os biológicos, eles são uma luz no fim do túnel. Antigamente, o que acontecia? O paciente operava 1, 2, 3, 4 vezes e melhorava. Biológicos, eles trouxeram justamente isso de volta pra gente. A confiança no médico. E hoje a gente tem condições de tratar esses pacientes. Mas que a gente for falar há 10 anos atrás, a gente não tinha. Tinha pacientes que era essa recidiva. Que cabia a gente explicar isso também ao paciente, mostrar isso. Mas hoje a gente consegue. Então, eu falo, biológicos, eles são quebra de paradigma. Eles são uma luz no fim do túnel pra gente. E melhorou a relação médico-paciente. Hoje a gente consegue tratar e trazer um resultado satisfatório. O paciente, quando ele tem um diagnóstico de uma rinocinusite crônica com pólipo, a rinocinusite crônica com pólipo, ela é uma porcentagem baixa da população brasileira, 1 a 5%, alguns estudos mostram. Então não é no seu dia a dia que você vê, o meu amigo tem, meu cunhado, algum parente. Cara, você olha e fala, você está sozinho. Fala, isso. Ninguém mais tem, não conheço mais ninguém com esse problema. E a hora que você chega numa associação e você começa a dividir, compartilhar
eu perdi o olfato. Então você começa a ver que mais gente também está nessa mesma situação. E você consegue achar soluções. A associação muitas vezes acaba servindo de um porto seguro para as pessoas no sentido de buscar informação. A gente tem vários canais, páginas onde a gente consegue comunicar até, e aí a gente usa de diferentes maneiras, desde uma maneira mais técnica, trazer informações científicas até para facilitar essa busca, como a Priscila comentou no começo, ela foi super ativa nessa busca, mas tem muitos pacientes que não sabem nem por onde começar, então acho que a associação tem esse papel de traduzir um pouco, mas também de uma maneira mais leve, trazer a informação de uma maneira mais facilitada, acho que ajuda bastante. Tem uma história bastante curiosa de uma paciente que comentou que quando ela ainda não estava em tratamento, ela colocou um bolo para assar, né? Ela também não sentia cheiro nenhum, colocou um bolo para assar e foi assistir TV e né, em 20 minutos eu vou lá dar uma olhadinha. Só que muito antes disso começou a criar uma névoa de fumaça dentro de casa e ela pensou, tá tudo certo aqui, ainda não deu nem 5 minutos, né? E os vizinhos batendo na porta, apartamento, aquela movimentação. Quando ela chegou até a cozinha dela já estava quase incendiada e era o forno de cozinha que tinha ali recipientes de plástico e ela não percebeu, né, distraída assim no momento de colocar, mas o fato dela não sentir o cheiro, dela não ter essa sensibilidade fez toda a diferença, porque ela não sentiu o cheiro da fumaça, né? Só percebeu ali quando já estava muito avançado. Na época, ela me contou essa história rindo, porque no final deu tudo certo, mas poderia ser trágico, né? Eu acho que esses pilares, né? Primeiro da informação, acho que a informação pode até muitas vezes encurtar esse processo, né? Essa jornada aí do paciente até conseguir um diagnóstico, para então acesso a um tratamento adequado. Então, primeiro, acho que a base de tudo é a informação, né? A comunicação com os pacientes. O acolhimento também faz parte desse processo, eu acho que é um dos mais importantes, porque eu senti muita falta disso. Às vezes a gente ter com quem conversar, ou alguém que nos entende, né, que escuta. Claro que a gente leva os nossos anseios, nossas dúvidas para o consultório, conversa com o médico, mas a realidade não é igual para todo mundo, né? A gente navega aí por vários cenários diferentes na saúde. Então, às vezes a gente precisa de alguns minutos a mais para ser ouvido, e então acho que a associação também as associações de pacientes têm muito desse papel, e aí a defesa de direitos também faz parte desse processo. Não é normal se acostumar com os sintomas, eu acho que sentir cheiro faz parte da experiência humana e todo mundo tem direito. Assim como respirar bem também, todo mundo tem direito. Então, busque informação, né? Busque o conhecimento, não acostume-se com o sintoma ou com algo que realmente não te faz bem. Busque conversar e comunicar com outras pessoas. E as associações estão aqui para isso. Mensagem final que nunca se estudou tanto a rinosinusitíde crônica como a gente estuda nesses últimos 10 anos. E hoje a gente tem um tratamento, a gente pode ajudar o paciente. E o importante, acima de tudo, foi o que elas falaram. O paciente também tem que se mexer. Mova-se para trás, busque informações acertadas. Procure profissionais capacitados, o otorrinolaringologista está ali para te dar o suporte, para te ajudar com as informações que você vai chegar. Então, hoje em dia, a gente tem uma luz no fim do túnel, eu acho que isso é o mais importante. Nós chegamos ao final do nosso encontro hoje. Queria agradecer muito a presença de todos vocês. Acho que foi uma conversa muito rica. Sem dúvida alguma, temos um desafio enorme de levar informação de qualidade para toda a sociedade, de fazer o acolhimento, e tem muitas informações dispersas, mas a gente está usando aqui as redes sociais, a gente vai deixar esse vídeo gravado no YouTube, e quanto mais a gente puder compartilhar para que chegue essa informação correta, confiável vinda dessas pessoas, para os pacientes, para os familiares dos pacientes, a gente sabe que faz a diferença. Então compartilhe e também busque mais informações e apoio, porque viver bem é o que todos nós queremos.